Tem certeza que é mesmo? Liga a câmera. O ataque aos três poderes em 8 de janeiro em Brasília chocou o país e levantou uma reflexão. Afinal, o que é patrimônio histórico e por que é importante preservá-lo? Quadros, relógios, esculturas, painéis e prédios, por que eles têm tanto valor? Não só valor financeiro, mas principalmente valor simbólico. E por que a destruição deles afeta todos nós, brasileiros? Quando eu entrei aqui, e vi tudo quebrado. A gente tinha acabado de deixar tudo super limpo, super higienizado para posse. Então, quando eu cheguei aqui e vi tanta água, tanto vidro quebrado, os objetos, os presentes protocolares totalmente danificados, alguns, né, caco, pedaços de vaso chinês, né, por toda a casa. Foi muito difícil. Quando eu vi as coisas acontecendo pela televisão e que eu percebi que eles entraram neste recinto aqui, que é o nosso salão expositivo do museu, eu fiquei desesperado. Quando eu pensei na riqueza cultural que a gente tem aqui em obras de arte e no perigo que essas obras corriam, eu me emocionei, me desesperei e chorei, pensando no pior que poderia acontecer aqui. O patrimônio cultural, ele reúne a identidade de um povo, né? É a riqueza cultural que uma sociedade, que um povo tem. Ele é muito importante, tanto do ponto de vista científico, cultural, porque ele conta a história de um povo. Ele envolve desde imensos monumentos históricos, como marcos, né, o que nós chamamos, né, de landmarks, né, assim, que são realmente marcos em uma cidade, em determinado território, implantados na cena urbana, né, em diálogo com a cidade, até as obras em materiais os mais efêmeros que a gente pode pensar. Sou Jean Nunes Damasceno, trabalho desde 2002 na Câmara, presto serviço aqui como terceirizado na Câmara. Nunca tinha conhecido a Câmara dos Deputados, só depois que eu vim trabalhar que eu conheci a Câmara dos Deputados. Eu achava que era uma coisa pequena, um prédio simples, mas depois vi que é um prédio, tem vários anexos, são praticamente 5 anexos, né? E tudo interligado, todos juntos, né? Eu fiquei triste porque isso aí é o nosso, né, sendo acabado, né? E a gente ia perder, todo mundo vai perder isso aí, né? Não é só, né, chama atenção, mas só que perde, né? Todos os brasileiros perdem, como o museu lá do Rio de Janeiro foi todo destruído, tinha coisas valiosas de muitos anos e virou pó de uma hora para outra, né?
interessante. Eu diria que tome cuidado com tudo, porque tudo aqui é um bem cultural. O nosso edifício inteiro é tombado. As paredes que você vê que são de Atos Bucão, né? Os bens integrados à arquitetura, tudo aqui tem história. Quando a gente abre um buraco numa parede aqui, aparece um monte de escritos das pessoas que trabalharam aqui na construção de Brasília. Então, aquele buraco dentro da parede vira história e vira memória. Simbolicamente, essa barbárie, digamos assim, que chegou a resultar em facadas numa obra de Di Cavalcanti, em prejuízos para tantas obras no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e na própria Câmara, elas impactaram, elas foram uma manifestação também de ódio à cultura, alguns dos símbolos da cultura. O Palácio do Congresso Nacional é o ícone da democracia. Isso foi dito pelo próprio Niemeyer. Danificar esse patrimônio que está aqui, danificar as obras, né, como o Anjo que está aqui, significa danificar o que a gente tem de mais sagrado no nosso país hoje, que é a nossa liberdade. Eu comecei retirando um quadro do pintor Guido Mondin que estava caído, né, fora da parede. Ele estava separado da moldura que o compunha, sobre um monte de estilhaços de vidro e correndo muito perigo de alguém passar e pisar no quadro. Logo depois eu socorri, junto com outros restauradores, uma tapeçaria do Burle Marx. Era um tapete enorme, ele tem 5 metros de comprimento por 3 de altura, e a tapeçaria estava rasgada, estava molhada, jogada ao chão, com cheiro de xixi e pó químico de extintor de incêndio espalhado sobre ela. No momento em que a gente vê dezenas e dezenas e dezenas de pessoas trajadas com as cores da bandeira, essas pessoas com paus e pedras atacando obras, o que nós assistimos ali é a configuração visual de um projeto estético de destruição de todos os valores desse Estado democrático de direito. Essas pessoas que manifestaram sua fúria em direção à obra de arte, será que elas tiveram de verdade uma boa aula de arte? Será que elas foram ensinadas a refletir sobre o sentido de um patrimônio artístico-cultural? Ou a gente ainda está com uma concepção artística excludente da sociedade? E as pessoas sequer sabiam que podiam vir aqui ver esses bens. Então eu falei, como assim? Você não sabe que você pode vir aqui? Esse é um edifício público, essa é a casa do povo. Como é que você não pode vir aqui? As pessoas estão querendo, sobreviver ou ter uma renda melhor, eles estão mais preocupados com sobreviver do que observar essas coisas, detalhes da vida, né? Estão querendo sobreviver, né? Ter uma vida melhor, aí depois que ele passaria a enxergar essas coisas, os detalhes da vida, né? E as pessoas têm uma percepção mais profunda do que é viver, do que é contemplar o belo, ou os detalhes das coisas, né? A gente também sabia que, a partir do momento que esses objetos voltassem para o seu estado original, nós também estaríamos dando uma resposta ao próprio ato, né? Nós estaríamos falando, olha, nós temos condição, né, de reaver tudo isso, de colocar tudo nesse lugar, porque simbolicamente significaria que a gente estava devolvendo a normalidade à casa, tanto que no mesmo dia o processo legislativo continuou. Esta é uma sessão muito significativa. Não estava prevista, mas
ao acontecer no plenário do poder mais democrático da República, é a prova concreta que a nossa democracia continua viva e funcionando plenamente, o que continuará para sempre. Alguém que chega e comete uma agressão, uma depredação de um objeto, de uma obra de arte, de um relógio único no mundo, é alguém que ou tem uma grande ignorância sobre o que significam esses símbolos, ou alguém que não tem a noção do quanto esse tipo de bem material, esse tipo de patrimônio é importante para uma nação. A gente não está ensinando a nossa juventude a pensar. A gente ensina a nossa juventude a decorar para passar num vestibular. Mas a gente não está preparando uma população realmente para se perguntar sobre si mesma. A célebre pergunta ontológica dos filósofos gregos, quem sou eu? Ela não é feita na escola. E quando ela não é feita na escola, ela não é feita na vida. E a falta dessa pergunta leva a esses atos de fúria humana. Lamentavelmente, a gente precisou ter uma situação absurda como essa para a gente ter um debate do patrimônio. Os profissionais do patrimônio vêm lutando há décadas pela valorização, porque muitas vezes são profissionais que são contratados, né, são terceirizados com contratos temporários, né, quando a própria formação, né, desses profissionais é uma formação difícil, caríssima, que muitas vezes, né, esses profissionais têm que recorrer a cursos fora do Brasil, pagos as próprias expensas. E a gente ainda tem assim a noção de que basta ter a obra e limpar ela lá de vez em quando e que vai estar tudo bem. E não está tudo bem. Não adianta uma instituição ter uma obra artística e não ter o conhecimento de como preservá-la para a posteridade. E, sem dúvida, nos dá um grande alívio quando nós ouvimos o IPHAN, por exemplo, que é o órgão responsável, né, pela proteção, pela preservação do patrimônio, que é um grande parceiro da Unesco, preocupado e falando em aprimorar a política de educação patrimonial no país. Quando existe uma guerra e você quer acabar, aniquilar com aquele povo que você está querendo destruir, o que você faz? Você tira desse povo a cultura, você tira desse povo a identidade. E como é que você faz isso? Eles tiram dessas pessoas a memória do que realmente as representa, dos edifícios, né? Do teatro, né? Das escolas, vai tirando dessas pessoas a lembrança do que elas são, porque os nossos bem cultural representam o que nós somos. Eu tenho certeza que o dia que nós tivermos um sistema educacional que ofereça a mesma qualidade para todos os seus habitantes, o dia que nós estivermos em uma sala de aula, o filho do faxineiro estudando junto com o filho do empresário, eu tenho certeza que atos como esse não acontecerão na nossa sociedade. Independente de política ou não, a gente tem que cuidar das câmaras, dos deputados. A gente está aqui no mundo civilizado, a gente pode preservar isso, né? Sendo pessoas assim que façam bem, que façam tem uma inteligência de preservar, porque nós somos um povo civilizado. Né? A gente pode preservar o que é nosso. Cada vez que a gente restaurava um objeto e voltava com ele para o seu espaço, nossa, a minha caixa de e-mails se enchia, né? As redes sociais da Câmara bombavam, né? De pessoas falando, voltou com os objetos. Isso significava que a gente estava retomando a normalidade, começou a significar que a própria democracia já estava consolidada, entendeu? Já não estava mais em perigo.